Olá, pessoal. Seja bem-vindo à nossa série de gigantes do espiritismo, é, precursores, espíritas de primeira hora, enfim, dá o nome que a gente quiser. É uma parte que me empolga bastante falar desses personagens do espiritismo que estão sendo cada vez mais esquecidos. A gente está vivendo uma época de muita internet, mas de muita coisa ruim, qualidade muito baixa. E o meu trabalho aqui não é ser um detalhista da vida desses caras. É apenas valorizar a existência deles e as suas principais obras e estimular você que está assistindo a pesquisar, a levar o legado deles adiante, a continuar o trabalho que eles iniciaram. O espiritismo não se resume a Kardec. Hermínio Miranda fala isso há décadas. O espiritismo começa com Kardec e ele é pautado em filosofia e ciência. E ciência. Não é um tripé, quadripé. O espiritismo é filosofia e ciência. Por quê? Ela obriga a pensar, ela tira você daquela mesmice mental, ela é mensurável, ela existe a partir de uma metodologia, uma análise crítica. Hoje em dia as pessoas estão muito sensíveis. Não pode falar nem de uma psicografia mequetrefe, que a pessoa fica magoada e quer te processar. Já vi casos assim, né? E hoje vamos reverenciar, vamos lembrar de Ernesto Bosano, o italiano nascido em Gênova em 1862, desencarnou em Gênova em 1943, né? Nos fulgores da infame Segunda Guerra Mundial. Ele foi professor da Universidade de Turim, cético, ateu. Ele era crítico, né? Positivista, o homem ao centro, né? Do universo, positivista. Kardec era positivista também, sabia? Aliás, todos esses caras eram positivistas. Todos esses caras eram positivistas. Mas enfim, por ser um pesquisador profundo, detalhista, escrevendo 40 obras, todas de caráter científico, né? Ele acaba ele acaba esbarrando no espiritismo, nas provocações que o espiritismo traz, sabe? E ele vai enfrentar o espiritismo. Só que aí ele tem o grande choque, né? Ele vai ler Ernesto Bosano, ele vai ler Kardec, ele vai ler Denis, ele vai ler Delane, Paul Gibier, William Crookes, Kate King, né? Ele vai ler Alexandre Aksakov. Esses caras, alguns aqui eu já falei. Tá gravado, tem alguns episódios, ou cito em outros conteúdos, né? Então, como ele vai realizar um estudo muito profundo, ele pega um grupo experimental, da quais participam, em grande parte, professores da Universidade de Gênova. Ele pega os colegas dele, ateus, positivistas, céticos. Então ele vai estudar esses caras. Então eles ficam 5 anos, eu acho, pouco mais de 5 anos, enfim, né? 5 anos estudando através desse pequeno grupo, organizando um vasto material, publicando sempre à luz da imprensa italiana, né? Quebrando as fronteiras, chegando a vários países vizinhos, sendo confrontados, sendo desafiados pelos seus pares acadêmicos. Porque ciência é assim. Ciência não detém todos os fatos. A ciência ela é para ser desafiada constantemente e desafiadora. A ciência é isso. Eu falo como cientista, como professor de academia, né? Então ele vai publicar, né, A Crise da Morte, A Hipótese Espírita e as Teorias Científicas. Esse livro eu estudei, eu li ele uma vez, é um livro difícil de ler, mas é legal, eu gostei. Animismo ou Espiritismo, Comunicações Mediúnicas entre Vivos. Comunicações Mediúnicas entre Vivos. Leia essa obra. Desmistifica muita coisa, certo?
Pensamento e Vontade é uma outra obra. Fenômeno de Transfiguração Metapsíquica Humana, os Enigmas da Psicometria. Eu pego esta caneta, um médium com essa característica mediúnica, esse dom mediúnico, ele consegue perceber uma tela mental do que essa caneta, por onde ela percorreu, quem a manipulou, por exemplo, as energias que tocaram nela. Isso seria a psicometria. Fenômeno de talestesia, dentre outros. Só tema provocante que está caindo no esquecimento. Está caindo no esquecimento. Por culpa nossa. O seu devotamento ao trabalho faz com que ele se torne, de fato e de direito, um dos mais profundos pesquisadores dos fenômenos espíritas. Toda biblioteca espírita que se preze tem que ter uma obra do Ernesto Bozano, sabe? Ele vai se impor não só pelo seu nome antes do espiritismo, mas pelo que ele produz a partir do estudo dos fenômenos espíritas, como Allan Kardec, cara. Só que ele não cria um pseudônimo com Allan Kardec, né? Quando a mãe dele falece, em 1912, se eu estou lendo, que é importante, ele vai, esse fato serve de ponte para a demonstração da sobrevivência da alma. Bozano, nessa época de 1912, com o desencarne da mãe dele, ele vai realizar uma série de sessões semanais com um reduzido grupo, aquele grupo que ele funda, né? E com a participação de uma famosa médium, tá? Eu tenho comigo que é o Zap. Realizando uma sessão na data em que se tratava o transcurso do primeiro ano da morte de sua mãe, a médium escreve algumas palavras num pedaço de papel, as quais, depois de lidas por Bozano, o deixa assombrado. Ali estavam escritos os 2 últimos versos do epitáfio que ele havia deixado no túmulo de sua mãe. O start dele foi em 1912, né? Então a gente consegue entender que esses caras, esses gigantes, não se tornam espíritas assim, ó, de uma hora para outra. Eles perguntam, eles questionam, eles desafiam, eles colocam a cara para bater, eles usam os recursos que têm para provar as manifestações espíritas. E a partir delas criam reflexões que foram se complementando. Lembrem, eu falei aqui, o grupo de pessoas que conviveram, cérebros poderosos que conviveram, Delane, Crookes, Aksakov, Kardec, Denis, cada um no seu lugar, cada um com a sua idade reencarnatória, né? Kardec, eu acho que era o mais idoso deles, né? Quando Kardec falece, Leon Denis era um jovenzinho mesmo. Mas todos conviveram na mesma época, no mesmo final de século XIX, alguns atravessaram para o XX, sempre produzindo no campo experimental, o espiritismo no campo experimental, né? Eu fico me perguntando, Ernesto Bozano hoje, vendo as porcarias que são publicadas aí, onde não tem mais ciência espírita, sabe? Eu faço os meus experimentos, as minhas tentativas, as minhas observações, mas com esses caras eu não consigo trabalhar. Falta mão de obra, falta gente querendo, porque dá trabalho botar a cara para bater. Mas vamos lá, Ernesto Bozano é um dos gigantes do espiritismo, e se depender de mim, ele jamais será esquecido. Até o próximo episódio.